Quando um homem cai de joelhos, sem mais forças para lutar, o céu se inclina para escutar. Não há gritos, não há aplausos, só silêncio. Mas é nesse silêncio, onde ninguém vê, onde tudo parece perdido, que o milagre começa a ser escrito. Você já presenciou um homem sendo destruído por dentro, enquanto por fora ele apenas sorri? Um homem que anda pelas ruas como se estivesse vivo, mas por dentro já se despediu do mundo. Ele já tentou ser forte, já vestiu todas as máscaras, já fingiu que estava tudo bem, mas agora, pela primeira vez, ele se cala, e nesse silêncio, ele se rende. Não há dor, não há derrota, mas há algo maior. Há uma presença invisível, mas que toca o mais profundo da alma, Deus. Porque quando um homem clama a Deus em silêncio, ele atravessa uma porta que os barulhentos jamais verão. Ele pisa em um território sagrado, onde o orgulho morre, o ego se desfaz, e a fé nasce. Esse clamor silencioso, aquele que vem entre soluços contidos e respirações falhadas, tem mais poder do que 1000 orações decoradas, porque ele vem da verdade. Esse homem não quer mais respostas rápidas. Ele não quer aplauso, conselhos ou promessas vazias. Ele só quer uma coisa: que Deus o veja, e o céu vê. Há algo divino nesse momento. Quando ele diz, com o coração em pedaços: Senhor, eu não consigo mais. Essa frase ecoa pelo invisível com mais força do que qualquer grito, porque é verdadeira, e Deus responde à verdade. Não foi diferente com Abraão, que deixou tudo para seguir uma voz que ninguém mais ouvia. Nem com José, que foi esquecido em um poço antes de ser lembrado por um império. Nem com Davi, escondido em cavernas antes de vestir a coroa. Nem com Jesus, que no silêncio do Getsemane suou sangue enquanto o mundo dormia. Todos os grandes homens de Deus tiveram um momento assim, um vale, um abandono, um quarto escuro, onde tudo o que restava era o sussurro: Pai, me escuta. E Deus escutou. A verdadeira força de um homem não está na sua voz, mas na sua entrega. Não está no que ele mostra aos outros, mas no que ele revela a Deus quando ninguém está olhando. E talvez você esteja aí agora, no seu deserto, no seu silêncio, achando que Deus está longe, mas Ele não está. Ele sempre esteve mais perto do que você imaginava. Porque Deus não habita nos gritos, Ele habita nos quebrantados. Ele se revela nos cacos, nos restos, nas noites em que você diz: hoje eu não aguento mais. É aí que o céu se move. Porque quando um homem para de lutar com as próprias mãos e começa a confiar, o impossível acontece. Não do lado de fora, primeiro por dentro. E quando o coração muda, o mundo muda. Então não despreze esse silêncio. Ele não é o fim, ele é o altar. E nesse altar invisível, quando um homem clama em silêncio, Deus levanta exércitos que ninguém vê, abre caminhos que ninguém esperava, restaura vidas que todos julgavam perdidas. Porque o mundo muda quando um homem decide finalmente parar de fingir e começa a clamar. Ele não dizia mais nada, a voz já não saía, só o olhar gritava, perdido entre as memórias que doíam como facas. Era como se tudo nele tivesse sido arrancado, menos uma pequena chama quase apagada, mas viva. Era fé, fé silenciosa, fé cansada, fé real. Porque existe um momento na vida em que o homem já não consegue mais mentir para si mesmo. Ele pode esconder o sofrimento dos outros, pode continuar trabalhando, respondendo mensagens, sorrindo para as pessoas na rua, mas por dentro, o colapso já começou. E é aí que Deus entra. Não como os outros entram, exigindo explicações, oferecendo soluções baratas, julgando o que mal compreendem. Deus entra com leveza, com silêncio, com presença. Ele não precisa dizer nada, porque quando Deus entra, o ambiente muda. A dor não some de imediato, mas ela passa a ter um sentido. O vazio continua, mas agora há algo ali, preenchendo os espaços sem que a lógica consiga explicar. Esse homem que clama em silêncio começa a perceber que suas lágrimas não foram desperdiçadas. Cada uma caiu em um solo que Deus estava preparando.
E ali, onde ele pensou que só haveria deserto, começa a brotar um novo tipo de esperança. Não é a esperança de quem espera aplauso, é a esperança de quem entende que a vida, com Deus, não é sobre vitórias humanas, mas sobre fidelidade eterna. Ele começa a ver que não foi esquecido, que não está sendo punido, está sendo moldado, porque os maiores homens de fé são esculpidos na dor. Não há atalhos para a intimidade com Deus. Não há fórmulas mágicas para a verdadeira transformação. Tudo começa ali, no chão, no silêncio, na solidão que não mata, mas revela. Você pode estar vivendo isso agora. Talvez ache que Deus se calou com você, mas será que não é você que precisa aprender a escutar? As respostas que você tanto busca não estão no barulho do mundo, mas na quietude da alma. E só se ouve a voz de Deus quando se aceita o silêncio como parte da conversa. Esse homem do qual falamos, ele representa muitos. Talvez ele seja você, e se for, quero te lembrar, Deus não exige palavras bonitas. Ele não espera que você se conserte para depois clamar. Ele ouve o que vem do fundo do peito, mesmo quando o som não sai. Essa oração muda tudo. Ela move o invisível. Ela atrai o céu para perto da terra. Ela transforma um homem comum em alguém que carrega glória dentro do peito. Mas essa transformação não acontece nos palcos. Ela nasce nos quartos fechados, nas lágrimas que ninguém vê, naquela frase dita, entre soluços, me ajuda, Senhor. Eu não sei mais o que fazer. Se você já disse isso, então já tocou o coração de Deus. Porque a fé que muda o mundo não é a que impressiona, mas a que se entrega. E o mundo muda quando um homem se entrega por completo. Você pode ser esse homem. Você pode clamar, mesmo sem palavras. E Deus vai escutar. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, não guarde isso só para si. Inscreva-se aqui e continue caminhando conosco. Esse é só o começo. Você não está sozinho. A escuridão que envolve um homem em silêncio é diferente da escuridão comum. Ela não está apenas do lado de fora, mas penetra as camadas mais íntimas da alma. É tipo de sombra que não se dissipa com o nascer do sol, porque essa sombra vem de dentro, das perdas, das frustrações, da sensação de ter tentado de tudo e mesmo assim ver tudo ruir. É uma noite interna que parece não ter fim. E no entanto, há algo sagrado nessa noite. É ali que o homem se vê pela primeira vez como realmente é, sem máscara, sem pose, sem os títulos ou as defesas que usou durante toda a vida para parecer forte. Quando tudo cai, sobra o que é verdadeiro. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a redenção. Há momentos em que Deus permite que o mundo se cale para que a alma finalmente fale. E o homem que antes gritava por dentro, mas sorria por fora, agora não precisa mais fingir. O fingimento perde o sentido quando não há mais plateia. E é nessa honestidade brutal com a própria dor que Deus começa a operar de forma profunda. Porque o homem que clama em silêncio, na verdade, já está orando, mesmo que seus lábios não se movam, mesmo que ele não consiga formular palavras. Há gemidos no espírito que sobem até o céu e são compreendidos por aquele que sonda os corações. E essa oração, feita no lugar secreto, tem mais poder do que qualquer discurso em voz alta. Na Bíblia, há um trecho que diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Não é um versículo para enfeitar quadros ou pregar em púlpitos apenas. É uma verdade cravada na experiência de homens que passaram pela caverna da alma e saíram de lá transformados. O silêncio, para o homem comum, é incômodo, mas para aquele que foi quebrado, o silêncio se torna um abrigo, porque nele ele começa a distinguir entre o que é ruído e o que é voz de Deus. Começa a perceber que muitas das coisas pelas quais tanto correu, tanto lutou, tanto chorou, não tinham valor eterno, e que aquilo que parecia invisível era, na verdade, o essencial. Há uma presença que só se manifesta quando tudo mais se vai. Deus não compete com o barulho da vaidade humana. Ele espera, ele observa, ele acolhe,
mas só se revela com profundidade quando o coração está pronto para receber, não mais como o homem que quer controlar, mas como o filho que reconhece que depende. Esse é o momento da entrega, não da entrega desesperada de quem desiste, mas da entrega consciente de quem finalmente entendeu. Eu não posso, mas ele pode. Não há fraqueza maior e mais linda do que essa. Quando o homem aceita sua impotência, ele acessa o verdadeiro poder, não aquele que vem de estratégias humanas, mas aquele que sustenta o universo. A fé, nesse ponto, já não é mais uma crença abstrata. Ela se torna ar, sustento, caminho. O homem que antes clamava em silêncio, agora começa a sentir que algo mudou. Ainda não há respostas visíveis. As portas continuam fechadas, mas algo dentro dele acendeu. Uma paz que não depende de resultados. Um alívio que não pode ser explicado. É o início da presença. É nesse exato momento que ele deixa de lutar contra Deus e passa a caminhar com ele, não mais como alguém que tenta convencer o céu de seus méritos, mas como alguém que já entendeu que o céu não se move por merecimento, mas por graça, e a graça começa a restaurar aquilo que foi destruído, não de uma vez, não com espetáculo, mas com constância, como a chuva que cai devagar e ao longo dos dias transforma o solo duro em terra fértil. Assim Deus trabalha, e esse homem, o mesmo que achou que não aguentaria, começa a respirar diferente, não porque os problemas sumiram, mas porque agora ele não está mais sozinho. O clamor que parecia não ter resposta já está sendo atendido, não com promessas ilusórias, mas com presença real. Deus entrou, e onde ele entra, nada permanece igual. A transformação começou, ainda invisível aos olhos do mundo, mas profundamente visível no coração de quem foi tocado. As mudanças mais profundas não começam com grandes eventos. Elas nascem no invisível, no coração que foi quebrado, e aos poucos vai sendo costurado pelas mãos de um Deus que não tem pressa. Um Deus que entende cada cicatriz e sabe o valor de cada lágrima. O homem que antes clamava em silêncio, agora está diferente, mesmo que ninguém veja. Ele já não anda como quem carrega o mundo nas costas. Ele anda como quem foi sustentado pelo invisível, como quem ainda tem dores, sim, mas agora caminha com direção. Porque quando Deus entra, ele não remove o vale, ele caminha dentro dele, com você. E isso muda tudo. Antes, esse homem achava que a fé era algo que sentia, que era preciso arrepio, emoção, choro, mas agora ele entende, a fé verdadeira é decisão. É quando você escolhe continuar, mesmo quando não sente nada. É quando você age como quem crê, mesmo quando tudo em volta diz que não faz sentido. A fé é como um músculo, ela precisa de resistência para crescer. E o silêncio de Deus, às vezes, é o peso que fortalece esse músculo. Esse homem começa a perceber que não precisa mais de provas para continuar. A dor ainda pulsa, sim, mas há algo mais forte dentro dele. Uma certeza que não veio da lógica, veio do espírito. Ele já não está mais reagindo como antes. As mesmas situações que antes o derrubavam, agora apenas o fazem respirar fundo e seguir. Ele começa a se tornar estável. Não porque os problemas acabaram, mas porque a raiz dele agora está mais profunda. Homens assim não são moldados em tempos fáceis. São forjados no fogo da adversidade. E o fogo, quando não te consome, te purifica. Ele ainda lembra das orações que fez sem resposta, mas já não exige que Deus fale. Agora ele observa, agora ele confia. E nessa confiança silenciosa, um novo tipo de homem está surgindo. Mais calmo, mais firme, mais inteiro. Esse homem, antes tão ferido, agora começa a se tornar abrigo para outros. Não porque tem todas as respostas, mas porque carrega algo raro, paz em meio ao caos. E essa paz, meu irmão, é o maior testemunho que existe. Não é conquistada com fórmulas ou técnicas. Ela nasce da intimidade, da entrega, do secreto. Quando você vê um homem que atravessou o vale e permaneceu,
você está diante de alguém que Deus moldou com as próprias mãos. E a presença desse homem já não exige palavras. Ele entra num ambiente e tudo muda. Não porque ele tenta impressionar, mas porque ele carrega algo que não se pode fingir verdade. Verdade de quem caiu, quebrou, chorou, mas não desistiu. Verdade de quem foi até o fundo e descobriu que Deus estava lá. E é essa verdade que sustenta, que guia, que transforma. Se esse texto falou com você, se você sentiu algo se mover aí dentro, é sinal de que você também está sendo moldado. Então pare por um segundo, respire e curta esse momento. Não só o vídeo, mas o que está nascendo em você agora, porque essa transformação é sua e ninguém pode tirar. Há algo de sagrado na dor. Ninguém vê. É naquele momento em que o homem senta em silêncio, com os olhos fixos no chão, que o céu se inclina para escutá-lo. Não há grito, não há revolta, apenas um cansaço tão profundo que não se consegue explicar. E é nesse cansaço que Deus começa a sussurrar. O homem não busca mais aplausos, soluções imediatas ou recompensas. Ele já passou dessa fase. Agora, ele quer apenas uma coisa: presença. Ele não quer explicações para tudo. Ele quer companhia no meio do nada. E Deus, em sua sabedoria, não lhe oferece um atalho. Oferece uma rocha, um lugar onde ele pode se firmar, mesmo quando tudo treme. Antes, esse homem buscava força em resultados. Hoje, ele descobre força no permanecer. É ali, na fidelidade silenciosa, que a alma dele começa a mudar de tom. Ela já não grita, não exige. Ela observa, ela espera, ela ama. A dor, antes sentida como inimiga, passa a ser compreendida como instrutora. Cada decepção, cada perda, cada noite de angústia, tudo isso agora tem outro sentido. Não vieram para destruir, vieram para ensinar, para podar o que era superficial, para fazer florescer o que era eterno. E nesse jardim secreto que começa a brotar no fundo do seu peito, ele percebe que nunca esteve só. Sempre houve uma mão o sustentando. Ele apenas não conseguia ver porque seus olhos estavam treinados para olhar para fora, não para dentro. Agora, ele começa a enxergar. Ele vê que aquele momento em que todos o abandonaram foi o exato instante em que Deus chegou mais perto. Ele percebe que aquela queda não foi o fim, foi o início. Ele entende que o silêncio de Deus nunca foi rejeição, foi tratamento. E nessa revelação íntima, uma nova identidade começa a surgir. Não é mais o homem definido pelos seus erros, pelo abandono, pela fraqueza. Agora, ele é definido pelo olhar de um pai que nunca desistiu dele. Esse novo homem carrega marcas, sim, mas essas marcas não são vergonha. São medalhas de um soldado que permaneceu de pé quando tudo dentro dele gritava para fugir. E ao olhar para trás, ele não vê mais apenas cicatrizes. Ele vê capítulos, degraus. Ele vê uma história sendo escrita com lágrimas, mas conduzida pelas mãos firmes de um autor que nunca perdeu o controle da narrativa. É curioso como a alma muda de postura quando entende isso. Ela se aquieta, ela se alinha, ela começa a caminhar com mais leveza, mesmo carregando o mesmo peso, porque agora esse peso tem propósito. E o homem agora tem direção. Ele sabe que não precisa de plateia para ser forte. Ele sabe que não precisa vencer todo dia para estar no caminho certo. Ele sabe que o clamor feito em silêncio é o que mais move o coração de Deus. E quando esse homem ora, o mundo pode até não perceber, mas o céu se move, e é aí que tudo muda. Há um momento em que o homem, mesmo já transformado pela dor e pelo silêncio, ainda precisa atravessar o vale da espera. E é aí que muitos desistem, porque não é mais o desespero que o ameaça, é a demora. Não é mais o peso das perdas, é o tempo que parece não passar. Ele já não se rebela, já não questiona com a fúria de antes, mas começa a sentir o esvaziamento lento da esperança, como uma vela que ainda acesa, queima fraca, tremulando num vento invisível.
É nesse tipo de cenário que a fé mais pura é testada. Porque crer quando tudo está em ruínas é difícil. Mas crer quando tudo está parado é outra luta. Porque a estagnação grita alto. O relógio parece zombar da promessa. Os dias parecem iguais. E o coração, antes ardente, começa a se acostumar com a ausência de movimento. Mas é exatamente aí, no invisível, no silêncio que se arrasta, que Deus mais trabalha. O homem começa a entender que, muitas vezes, Deus não muda as circunstâncias de imediato, porque Ele está mais interessado em mudar o homem que vive nelas. E mudar o coração leva tempo. Quebrar o orgulho exige tempo. Alinhar intenções, curar feridas escondidas, reconstruir a identidade sobre bases sólidas, tudo isso é lento. É cirúrgico, é santo. A espera se torna, então, um campo de treinamento. Cada manhã em que ele se levanta mesmo sem ver sinais, é um exercício de confiança. Cada oração que ele faz, mesmo sem sentir resposta, é uma prova de amor. Cada gesto simples de bondade no meio do cansaço é um ato de fé. Deus está vendo, ainda que ele não perceba. Porque o que Deus está construindo nesse homem não é apenas uma bênção momentânea, é um caráter eterno, um espírito inabalável, uma fé que não depende de evidências, mas se alimenta da presença. E nesse processo invisível, algo começa a mudar sem alarde. As comparações com os outros perdem força, a ansiedade pelo quando vai se dissolvendo, a pressa se transforma em paciência, o foco sai do resultado e repousa na presença. Esse homem, antes apressado por respostas, agora encontra paz apenas por estar perto de Deus. Ele não perdeu o desejo, apenas deixou de idolatrar a recompensa. A maturidade começa a florescer, não como algo que ele forçou, mas como fruto de permanência, de raízes profundas. Ele deixou de ser movido pelo imediatismo e agora caminha por convicção. E é aí que o verdadeiro milagre acontece. O homem não depende mais do que vai acontecer para continuar. Ele já decidiu que vai permanecer, mesmo que nada mude, mesmo que continue esperando, mesmo que leve mais tempo do que gostaria, porque ele entendeu, o tempo de Deus não atrasa, ele amadurece. E enquanto o mundo cobra resultados, ele carrega um segredo que poucos conhecem. O céu não se impressiona com velocidade, mas com profundidade. A espera o ensinou que não se trata de chegar primeiro, mas de chegar inteiro. E quando ele finalmente enxergar o que Deus estava preparando, vai entender por que deu eu, vai entender por que deu eu, vai entender por que precisou ser quebrado primeiro, porque agora ele não é mais apenas alguém que quer uma vitória, ele se tornou alguém confiável para carregar a glória, e para isso valeu a pena esperar. E então chega o momento em que Deus responde, mas não da forma como o homem imaginava. Não é uma voz audível, não é uma reviravolta dramática, é uma convicção que nasce dentro dele, serena e poderosa, como quem escuta algo que não foi dito com palavras, mas com presença. Ele desperta num dia comum, num cenário igual aos outros, e percebe que algo mudou. O mundo não mudou, ele mudou. A ansiedade deu lugar à confiança. A urgência se transformou em direção. A dor virou propósito. E pela primeira vez, ele não sente mais que precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente sabe. Sabe que foi ouvido. Sabe que está sendo conduzido. Sabe que está no caminho, mesmo quando não vê o fim. E essa consciência traz uma paz que nenhum resultado no mundo poderia oferecer. Ele ainda não tem tudo o que queria, mas já não está vazio. Ele ainda não chegou onde imaginava, mas já não sente que está perdido. Essa paz não é ausência de batalha, é certeza de companhia. Ele não está mais lutando sozinho. E essa certeza muda tudo. Ele começa a caminhar de outro jeito, não com pressa, mas com firmeza, não buscando aplausos, mas convicções, não colecionando vitórias, mas aprendizados. É como se tivesse sido acordado para um novo tipo de vida, uma vida onde o interior
vale mais do que a imagem, onde o silêncio é mais rico que o barulho, onde a verdade tem mais peso do que a performance, e as pessoas ao redor começam a notar. Elas não entendem exatamente o que aconteceu, mas sentem que há algo diferente nesse homem, uma luz que não brilha para aparecer, mas para guiar, uma firmeza que não se impõe, mas se oferece, uma presença que não fala muito, mas transforma o ambiente. Elas veem que ele não reage como antes, que não se desespera diante das más notícias, que não se abala com as críticas, que não responde ao ódio com mais ódio, e algumas até se incomodam com essa calma, mas no fundo, todas admiram, porque há algo raro naquele que passou pelo vale e saiu dele em silêncio, com os olhos mais fundos e o coração mais leve. E talvez, ao assistir isso agora, você reconheça esse processo. Talvez esteja nele, talvez ainda esteja no meio do vale, ou talvez já tenha saído dele com novas marcas. Se for o seu caso, compartilhe, porque quando um homem vence sem gritar, sem se vingar, sem se perder, ele carrega um testemunho que o mundo precisa escutar. E muitas vezes, uma história silenciosa tem mais poder do que 1000 discursos. Deixe nos comentários o que você tem vivido, o que aprendeu nesse lugar secreto com Deus, ou até mesmo o que ainda espera dele. Seu processo pode ser a confirmação que alguém está precisando. Porque neste mundo barulhento, onde todos querem falar, talvez Deus esteja procurando quem tenha coragem de apenas viver com verdade. E isso muda tudo. E então, sem alarde, a vida começa a abrir portas. Mas não da maneira tradicional, onde tudo é entregue de forma instantânea. As portas que se abrem agora não são necessariamente oportunidades externas, são percepções internas. O homem que antes esperava por algo grandioso, agora enxerga a grandeza nas pequenas coisas. O que antes parecia insignificante, agora carrega sinais claros de propósito. Ele passa a reconhecer que os milagres nem sempre vêm com clarões no céu ou aplausos na terra. Às vezes, o milagre é apenas acordar com vontade de continuar. É levantar com paz, mesmo que tudo ainda pareça igual. É sorrir mesmo carregando cicatrizes. É perceber que, por mais que ainda haja dor, ela não o define mais. Esse novo estado de consciência torna tudo sagrado. O café quente na manhã silenciosa, o abraço sincero de um amigo, a luz do sol atravessando a janela, o som da própria respiração. A pressa vai embora, o barulho interno cessa, e o homem finalmente consegue estar presente. Ele aprendeu que Deus não está apenas no extraordinário, ele habita também no comum, e o comum, tocado pela presença divina, se transforma em altar. Nessa nova fase, ele já não corre atrás de respostas, ele apenas caminha, e cada passo, por mais simples que pareça, é feito com intenção, com fé, com olhos espirituais. A confiança que ele carrega agora não está baseada em garantias externas, mas na certeza silenciosa de que há um plano maior sendo cumprido. Ele não precisa mais entender tudo, ele apenas confia. E essa confiança não é cega, é madura. Não nasce da ingenuidade, mas da experiência. Foi construída na dor, no silêncio, na espera, na quebra e na reconstrução. E por isso, é inabalável. Agora ele olha para trás e vê cada decepção teve um propósito. Cada queda ensinou algo. Cada lágrima regou uma parte da alma que antes era seca. E acima de tudo, ele vê que, mesmo nos momentos em que pensou estar sozinho, Deus nunca o abandonou. Essa revelação é libertadora. Ele deixa de lutar contra o passado, para de temer o futuro e escolhe viver o presente com reverência, como quem caminha sobre um chão sagrado. Sua oração já não é mais um grito desesperado por mudança, é um sussurro de gratidão por estar de pé, por estar vivo, por ter sido moldado, por ter aprendido a amar a si mesmo com as marcas que carrega. E quando ele cruza com outras pessoas machucadas, não tenta convencê-las com argumentos. Ele apenas oferece presença, porque aprendeu que muitas vezes não é o que se diz que cura, é o que se transmite com o olhar,
com o gesto, com o silêncio. Esse homem se tornou resposta, não porque tudo deu certo, mas porque ele permitiu que Deus fizesse sentido com tudo que deu errado. E agora, ele não apenas vive, ele inspira, sem fazer esforço, sem precisar se justificar. Ele apenas caminha, com luz nos olhos e paz no peito. E isso é o verdadeiro milagre. E mesmo com essa nova consciência, com a paz que agora mora em seu peito, há dias em que a alma treme, porque a caminhada com Deus não é uma linha reta. É um deserto cheio de vales e montanhas, onde a fé precisa ser reacesa todos os dias. Há momentos em que o silêncio de Deus volta a doer, em que a ausência de respostas provoca antigos medos, em que tudo dentro dele quer desistir. Mas agora ele é outro homem. Ele já não recua como antes. Ele se senta, respira, fecha os olhos e, em vez de perguntar por quê, ele sussurra: estou aqui, ainda confio. Essa confiança não evita a dor, mas muda o lugar onde ela habita. Ela já não ocupa o trono, ela apenas passa. Já não comanda os pensamentos, apenas visita. Já não paralisa, ensina. A fé dele foi refinada pelo tempo. Ele aprendeu que Deus não remove todas as pedras do caminho. Às vezes, ele deixa uma para ensinar força. Às vezes, ele silencia para ensinar escuta. Às vezes, ele atrasa para ensinar espera. E foi nesses atrasos que ele descobriu que havia coisas em sua alma que ainda precisavam morrer: o orgulho, o controle, a pressa, a comparação. Coisas que não combinavam com a nova versão que estava sendo moldada. E Deus, como um escultor paciente, foi arrancando cada camada, sem pressa, sem ruído, só com presença. Agora, esse homem entende que fé não é uma emoção, mas uma decisão. Ele decidiu permanecer, mesmo quando tudo dizia que não valia a pena. Mesmo quando as circunstâncias pareciam zombar de suas orações. Mesmo quando tudo que ele podia oferecer era um coração cansado. E foi nesse lugar de exaustão que ele descobriu um segredo. Deus nunca esteve interessado apenas nas conquistas. Ele sempre quis o coração, não o perfeito, mas o rendido. O coração que diz: não sei o que vai acontecer, mas estou aqui. O coração que entende que a adoração não é um cântico de vitória, é uma entrega na dor. Esse homem, agora, tem autoridade. Não a autoridade que se impõe com palavras, mas a que se reconhece no espírito. Ele carrega uma profundidade que só quem desceu pode ter. Uma firmeza que só quem perdeu tudo e permaneceu pode sustentar. Um brilho nos olhos que só quem viu Deus no escuro consegue manter. As pessoas o procuram, não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. E ele não tenta convencer ninguém, ele apenas vive. Porque entendeu que o maior testemunho não é um milagre visível, é uma transformação silenciosa. Ele se tornou resposta para perguntas que ainda não sabe responder. Se tornou consolo para dores que ele mesmo já sentiu. Se tornou esperança para corações que ainda não entenderam que clamar já é vencer. E tudo isso aconteceu não quando ele foi aplaudido, mas quando ele estava sozinho. Foi ali, no chão, que a raiz da sua fé cresceu. Foi ali, no vale, que ele descobriu a fonte. Foi ali, no silêncio, que o mundo dentro dele mudou. E agora, por onde passa, ele não carrega respostas prontas. Carrega a presença. E essa presença tem nome: Deus habitando em um homem que aprendeu a clamar, mesmo em silêncio. E então, o que antes era apenas sobrevivência, se transforma em missão. O homem que aprendeu a clamar em silêncio agora anda com propósito, mesmo que ninguém veja. Ele não precisa mais provar nada a ninguém. Sua vida é o testemunho. Seu respirar é oração. Cada gesto simples, um olhar, uma escuta atenta, uma palavra dita na hora certa, carrega o peso e a leveza de quem já morreu por dentro e renasceu com a alma lavada por lágrimas. E por mais contraditório que pareça,
É esse homem marcado pelas dores da vida que agora inspira os outros a continuar. Ele não tem todas as respostas, mas tem a paz. Ele não domina todas as técnicas, mas tem a presença. Ele não fala alto, mas sua existência ecoa. É aí que tudo se ressignifica. Ele não vê mais as quedas como derrotas, mas como mestres. Ele não amaldiçoa mais os desertos, mas os honra. Porque foi lá que ele conheceu Deus de um jeito que a abundância jamais permitiria. Foi na perda que ele ganhou profundidade. Foi na ausência que ele descobriu o essencial. Foi quando ninguém o viu que ele mais foi visto pelo céu. E agora ele entende: viver é servir, amar em silêncio, tocar sem exigir retorno, iluminar sem se preocupar se está sendo notado. Porque a luz que carrega não veio do mundo, veio da fornalha. E por isso, ela não se apaga com o vento da crítica, da rejeição ou do abandono. Ele não precisa mais correr atrás do tempo. Ele caminha ao lado da eternidade. E sua fé não é mais só um abrigo, é uma tocha. Ilumina caminhos alheios mesmo, quando o dele ainda é nebuloso. Porque quem já andou no escuro entende o valor de uma fagulha de esperança. Se você chegou até aqui, é porque algo em você também está sendo despertado. Talvez você esteja neste exato momento no meio do vale. Talvez ninguém esteja vendo sua dor. Talvez você esteja clamando em silêncio. Mas saiba, esse clamor não é em vão. Deus ouve, Deus vê e, principalmente, Deus age. Não desista do que Ele está construindo dentro de você. Não ignore a força que está nascendo mesmo nas suas fraquezas. Você não precisa estar pronto, precisa estar disponível. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você acendeu, compartilhe sua experiência nos comentários. Outros também precisam saber que não estão sozinhos. E se você sentiu que foi tocado, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem está precisando de uma palavra de fé. Porque, às vezes, tudo que alguém precisa é ver que existe um homem que clamou em silêncio e o mundo ao redor dele mudou. E pode ser que o próximo mundo a ser transformado seja o seu. Mas tudo começa com um clamor, mesmo que ninguém ouça, mesmo que seja só entre você e Deus.